Muito bem, antes de nós passarmos ao estudo propriamente dito da nossa lição, a gente vai fazer aquela nossa introdução que é comum, né? A gente sempre faz em todas as nossas aulas para a classe Esdras acontecem domingo de manhã e acontecem nas quartas-feiras à noite. E a gente sempre faz essa introdução. A primeira coisa que a gente faz é dizer uma, duas, às vezes 3 vezes o título da nossa lição. E o título é Eleição e Predestinação. Qual é o título da nossa lição? Eleição e Predestinação. Isso mesmo. E o nosso textuário, geralmente a gente pede para as mulheres ler e a verdade prática a gente pede para os homens ler. Como nós estamos numa live, eu vou ler aqui porque não vai ser ouvido para quem está em casa a leitura de Efésios 1, 4 e 5, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. É um texto grande porque são 2 versículos, Efésios 1, 4 e 5. A nossa verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Aqui está a essência do que nós temos que discutir nesta manhã, tá bom? Essa é a nossa essência da lição de hoje. E o texto, para quem não tem a revista, está em Efésios, capítulo 1, 4 até o 12. Tá? Efésios 1, 4 até o 12. E a leitura diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que nos fez, ou que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Isso aqui é muito importante. Eu vou ler de novo esse versículo, porque ele vai nos ajudar muito na aula de hoje. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Antes da aula, vamos a mais uma oração. Feche os seus olhos, clamemos ao Senhor. Bondoso Pai, mais uma vez somos gratos a Ti por estarmos diante de uma aula preciosa, importante, doutrinária, que fundamenta a nossa caminhada aqui na terra. Nós somos comparados ao dia que vai nascendo e vai brilhando até ser uma luz plena. Então, Pai, nós queremos Te pedir que mais uma vez o Senhor traga luz, mais luz, ao nosso entendimento, à nossa capacidade de reflexão, de argumentação, de raciocínio. Obrigado porque o Senhor nos fez Tua imagem e semelhança.
Nós te pedimos, derrama sabedoria aqui esta manhã, derrama, Senhor, revelação da Tua palavra, porque nós queremos, acima de tudo, nós queremos ser bíblicos, nós queremos revelar aquilo que é a verdade, ensinar aquilo que é a Tua palavra, pura, simples e profunda como ela é. Por isso nos ajuda, reconhecemos nossa dependência, nossa carência e pedimos ajuda do Espírito Santo. Obrigado por todos que estão aqui conosco, obrigado pelos que estão em casa, que seja um tempo de crescimento. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, os irmãos aqui vão sentar, você que está em casa com a sua revista, com a sua Bíblia, vamos a este tema tão desafiador, né? Falar sobre eleição e principalmente sobre predestinação. É lamentável que nós temos pouco tempo, né, para um assunto tão complexo. Imaginem vocês que esse assunto tem pelo menos 4 séculos cheios de discussão, de análise, né, de vários posicionamentos. Então, não pretendo aqui esgotar o assunto, mas deixar algumas coisas bem pontuadas, né, acerca do nosso credo. O que nós, Assembleia de Deus no Brasil, cremos, né? O que não significa que um membro não possa ter um posicionamento diferente, uma opinião diferente daquilo que o nosso credo determina. O nosso credo é orientador, ele é norteador, ele dá fundamentação. Eu leio seguidamente o nosso credo e acredito em tudo que está ali. Eu confirmo na palavra de Deus e o nosso credo me traz paz. O que não significa que em algum ponto não possa haver por parte de um membro uma divergência, uma opinião diferente. O importante é que em todas as coisas haja o interesse de revelar o amor de Deus e a edificação, tá bom? Glória a Deus. Dito isto, vamos então fazer aqui uma rápida introdução e para isso eu queria começar lendo Isaías 46, 9 e 10 de novo. Isaías 46, 9 e 10. Por que eu vou ler já Isaías 46, 9 e 10? Porque é muito importante o tempo todo, enquanto a gente estuda eleição e predestinação, a gente lembrar da soberania de Deus. Deus é soberano. Inclusive, em algum momento aqui da aula, a gente vai parar para ler Romanos. Eu não vou conseguir ler todo o capítulo, mas nós vamos ler uma boa parte de Romanos, capítulo de número 9. Tá? Então, em algum momento a gente vai parar, vai haver uma necessidade de uma parada para a gente fazer uma leitura um pouquinho extensa, para a gente fortalecer cada vez mais a doutrina da soberania de Deus. Tem coisas que Deus faz e nós não temos que questionar, não temos que discutir, e muito menos colocar as nossas emoções, né? Quem faz curso para se tornar um juiz é orientado para que nunca julgue com o coração, nunca julgue com o sentimento, mas julgue com base na lei. E a lei é fria. A lei tem que ser o mais imparcial possível. Imaginemos Deus, que é a fonte de decretos, de preceitos, como a gente leu essa palavrinha aqui, que a gente não usa no dia a dia, beneplácito, né? Ele tem desígnios,
Ele tem mandamentos, ele tem estatutos. E ele determina isso e depois não volta atrás, não. Tá? Então, existe uma vontade soberana. Vamos ler Isaías 46, versículo 9, que diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Tá? Então, lembremos-nos que Deus não está fazendo uma lutinha com o diabo, olho no olho, não é uma quebra de braço em que Deus está lá suando, será que vence o diabo? Será que isso não existe? Ah, isso é fruto da ignorância humana. Tá? Deus é Deus, não existe ninguém nem semelhante a Ele. Ok? Então, primeira coisa importante. O que ele faz? Ele anuncia o quê? O fim. Deus fez tudo, certo? Lá no fim, ele apertou o play e tudo começou a acontecer. Ele já viu tudo, ele já sabe tudo, já está tudo sob o comando dele. Tudo. Já está determinado. Ele sabe disso antecipadamente. Eu anuncio o fim desde o começo, desde o princípio, desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam para nós, ok? Para nós, para ele, tudo já está feito. E ele diz: o meu conselho está firme e farei toda a minha vontade. Tá? Então nada, absolutamente nada apanha Deus de surpresa. Desde quando Deus sabia que no século 21, no ano que nós denominamos nosso calendário, né? Calendário romano, 2020, né? Ou já no fim de 2019, ia começar uma pandemia, e essa pandemia ia se alastrar pelo mundo e atingir quase todos os países da terra. Desde quando Deus sabe isso? Desde sempre. Desde sempre. Quem não sabia? Nós. Porque nós estamos limitados ao cronos, ao relógio. Nós estamos limitados ao tempo. A gente não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo, ao espaço. Nós somos matéria, corpo físico. Nós não temos todo o conhecimento. Nós não somos atemporais. Nós não habitamos fora do tempo. Nós estamos presos a circunstâncias que nos ocorrem. Nem o amanhã a gente não domina. Nem o amanhã a gente domina. Certo? Amanhã eu tinha programado uma viagem. Amanhã eu ia sair do Rio Grande do Sul e ia ir para bem longe. E Deus deve ter dado umas boas risadas quando eu disse para alguém: olha, dia 20 de abril eu vou estar saindo de Vacaria, eu vou dar uma volta por aí, vou desligar o celular, não me incomoda, é férias. Tá? Vou sair com a minha família, Miriam, Rodrigo vai poder ir junto, e nós vamos fazer isso, e fazer isso, e fazer isso. E eu imagino Deus dando risada e dizendo: ah, vai. Eu vi que vai. Entendeu? Então, a gente não domina nem o amanhã. Agora, o nosso Deus é soberano. Ele tem todo o domínio de todas as coisas sempre. Ele está no controle, certo? Então, o que a gente precisa entender? Que o fato de Deus saber de antemão quem vai ser salvo e quem não vai, não significa necessariamente que é Ele quem determina isso. Ele sabe quem vai estar no céu e quem não vai estar. Ele já sabe. Desde quando? Desde sempre. Não havia planeta, Terra. Não havia Adão e Eva. Certo? E Deus já sabia
quem ia chegar ao céu e quem não ia. Então, o fato dele saber não implica, não determina que é ele quem determina isso. Então, o que nós cremos? Nós cremos no livre-arbítrio. Diferentemente dos seguidores da doutrina de Calvino, os conhecidos calvinistas, né? Eles pensam diferente. Daqui um pouquinho eu vou falar sobre isso. Então, nós não acreditamos na graça irresistível. O que é a graça irresistível? É quando uma pessoa ouve sobre a salvação e ela não resiste, ela tem que receber a salvação porque ela é uma escolhida. Nós não cremos nisso. Nós cremos que o ser humano pode sim, ouvindo a graça, escolher rejeitar a graça. Eu não quero o presente de Deus, eu não quero seguir a Jesus. Eu não quero acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e dirigir a minha vida pelos princípios da palavra de Deus. Eu não quero. Nós cremos que o ser humano tem livre arbítrio para escolher, inclusive sobre a salvação, onde ele quer passar a vida eterna, onde ele quer passar a eternidade, melhor dizendo, né? Então, é assim que nós cremos, tá? Então, é importante que a gente entenda que nem a eleição, nem a predestinação são ensinos bíblicos que vêm para nos trazer confusão, para nos deixar em situação difícil. Não é essa a vontade de Deus. Diria até antes, pelo contrário. Quando eu estudo sobre a eleição, e eu dei um toquezinho há 2 domingos atrás, né? O autor da eleição é o Pai, o tempo da eleição é antes da fundação do mundo, o propósito da eleição é a santidade e a inculpabilidade, o fundamento da eleição é Cristo, o objetivo é louvor e glória, a natureza é o sangue. A gente falou sobre isso. Mas por que a doutrina da eleição e da predestinação estão reveladas na Bíblia e principalmente aqui na carta aos Efésios? Porque Deus quer que a gente valorize cada vez mais esta revelação, de que nós não somos fruto de algo improvisado, nós não somos plano D, plano E, nós não servimos um Deus que, conforme as coisas foram acontecendo, ele teve que se ajustar. E agora o homem foi para lá, então eu vou ter que ir para lá. Agora o homem está indo, eu vou ter que socorrer. Não existe isso. Então, essas revelações bíblicas, elas existem para a gente valorizar cada vez mais esse plano eterno de Deus e nos satisfazer com eles. Viver satisfeitos de que nós estamos dentro de um plano eterno, de um plano que tem base no amor, na misericórdia, na graça divina. Por que que nós temos que valorizar? Porque a gente nasce condenado. E por que estamos condenados? Por causa dos nossos pecados. O que a Bíblia diz? Quantos pecaram? Todos pecaram. E quantos estão destituídos da glória de Deus? E Deus é justo. Deus é justo, todos estão condenados. Mas aí há uma oportunidade dos condenados mudar a situação. Há uma oportunidade da gente escapar da condenação eterna. Então, quando a gente entende isso, a gente tem que valorizar a tão grande salvação e ter satisfação na salvação e cuidar dela, guardar ela como o maior tesouro que o ser humano pode receber. Também ela serve para nos impulsionar no processo de aperfeiçoamento. Porque como nós somos falhos, nós somos limitados, a gente oscila, a gente tropeça, a gente tem crises.
existenciais, a gente tem dificuldade frente às circunstâncias, mas se na base está a certeza de que eu sou um escolhido, eu sou um eleito, eu estou predestinado, vai dar tudo certo. Por isso que ao estudar Apocalipse, eu faço questão de dizer, irmãos, João já viu a igreja glorificada. Porque tem uma galera aí na internet passando uma ideia de que a igreja vai se lascar. Que não tem mais pastor que presta, porque a igreja são tudo um bando de sem vergonha, e porque só tem corrupto. E quando você dá uma espiadinha aí no que tem nas redes sociais sobre a igreja, pá, parece que acabou, parece que o diabo está ganhando a batalha e nós vamos tudo para o buraco. Ei, irmãos, nada disso. A igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga, santa, gloriosa, ela existe, ela marcha sobre a terra, ela sempre existiu, e enquanto Jesus manter a igreja aqui, ela vai marchar contra as portas do inferno e vai prevalecer. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, para a gente ter esse conhecimento e isso nos impulsionar no processo do aperfeiçoamento, porque a gente está em processo, ok? Ninguém é um pecador inveterado no domingo de noite ou no domingo de manhã e na segunda é perfeito. Não existe isso, não existe. Salvação é um processo de aperfeiçoamento, é um processo de santificação, é um processo. Então, a gente não pode abrir mão de fazer a vontade de Deus. E quando a gente estuda sobre eleição, sobre predestinação, sobre justificação, sobre propiciação, sobre redenção, enfim, essas doutrinas fundamentais das Escrituras, a gente tem que estudá-las com esse objetivo, da gente ir crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo condições de revelar a outras pessoas o que Deus está fazendo por nós, para que nós conquistemos outras pessoas para Jesus, pregando o Evangelho, porque não esqueçamos, este é o desafio da igreja, pregar o Evangelho a quem? Toda criatura, certo? Então nós temos que pregar a todos, porque Deus não faz acepção de pessoas e Deus deseja, desde sempre, salvar a todos. Deus vai salvar a todos? Não. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Tá? Então, Deus não determina nem quem vai ser salvo e nem quem vai ser condenado. Não é Deus que determina isso. Esse grupo aqui eu vou lançar no inferno. Não, esse grupo aqui eu vou dar um jeito e vou salvar eles. Não é assim que funciona. Deus deseja a salvação de todos. Então, nós temos que pregar o Evangelho a todos. Quem crer será salvo. Quem não crer, olha a responsabilidade aí do ser humano no processo, tá? Então, dito isto como introduçãozinha do que a gente vai aprofundar aí próximos 35 minutos, a gente deu essas pinceladas. Vamos ao ponto 1 da nossa lição, 3 pontos principais: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. 2, predestinado para filho de adoção. 3, a sublimidade do propósito divino na predestinação, tá? Então vamos lá, ponto de número 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Por quê? Porque Deus é santo e irrepreensível, certo? Ora, um Deus santo e irrepreensível espera o que dos seus filhos? Santidade e inculpabilidade, tá? Então vamos lá, olha que importante isso aqui, subponto número 1. Em quem fomos escolhidos? Resposta: em Cristo, em Jesus, tá?
Enquanto estivermos em Cristo, nós somos eleitos. Enquanto estivermos em Cristo, nós somos predestinados. Quem não está em Cristo não é eleito. Quem não está em Cristo não é predestinado. Quem não está em Cristo não está salvo. Quem não está em Cristo não está santificado. E assim por diante. O segredo é estar em... Por quê? Porque o Pai decidiu na eternidade colocar sobre Jesus toda a culpa do pecado. Toda. O pecado de Adão e Eva e os pecados que nós praticamos. Toda a culpa do pecado, Deus decidiu colocar sobre o seu Filho. Então, quando eu estou em Cristo, eu estou liberto de toda a culpa do pecado. Eu estou justificado, porque foi colocado sobre Jesus tudo que me impedia de ter comunhão com Deus. Qual é a minha missão? Estar em Cristo, crendo nele, estudando sobre ele, amando ele, obedecendo ele, anunciando ele, estar em Cristo. Paulo disse para mim, o viver é estar em Cristo. Porque quem está em Cristo, quanta condenação há? Nenhuma. Então o segredo é estar em Cristo. O que o diabo vai tentar fazer durante toda a nossa caminhada cristã? Nos tirar de Cristo. Então ele vai tentar roubar a nossa fé, né? E a fé vem como? Ouvir o quê? Então ele vai tentar nos empurrar para longe da onde a palavra de Deus é pregada. Ele vai tentar esfriar a nossa fé, nos manter longe da oração, longe do exercício da piedade, para que a gente saia de Cristo. Certo? Qual é o tempo da nossa escolha e predestinação? Antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para sermos santos e irrepreensíveis. Tá? Então, atenção. Nós somos salvos pela graça. A salvação é uma iniciativa de Deus. E não podia ser diferente. Por quê? Porque o pecado separa. Nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos, na linguagem bíblica, mortos em ofensas e pecados. Então, vendidos sob o pecado, escravizados por Satanás, nós estávamos completamente perdidos. Se Deus não toma a iniciativa de nos salvar e não nos dá o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação, já era. Nós permaneceríamos na condição, condenados. Então, a salvação é uma iniciativa de Deus. O que ensina Calvino? Que Deus é início, meio e fim. Ele escolhe uma pessoa e essa pessoa não vai resistir à graça e ela vai ser salva. E ainda que ela se atrapalhe na caminhada cristã, Deus vai dar um jeito de salvar essa pessoa. Então o homem não tem participação nenhuma. Isso é o que ensina os calvinistas, os seguidores de João Calvino, que deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer que escreveu coisas muito boas. Tá? Ele não foi aquele herege que escreveu só coisa ruim que tinha que ser queimado na nossa fogueira teológica. Não, não. João Calvino foi um homem piedoso, temente a Deus, certo? E que tinha indagações, ele era um profundo estudioso e escrevia e na sua forma de entender, escreveu o que ele pensava sobre salvação. E ele induziu muita gente, teve muitos seguidores e bons homens de Deus, grandes missionários, pastores, teólogos, são frutos da sua escola e são salvos, são tementes a Deus e trouxeram grande contribuição. Porém, nós divergimos
dos ensinos de Calvino em algumas áreas. Nós nos inclinamos para o que escreveu antes de Calvino, o Armínius, certo? Só que Armínio já tinha morrido quando João Calvino, estudando ele, pensou, não, mas espera aí, só um pouquinho, eu acho que é diferente. E aí começou, então, a fazer suas reflexões, suas análises, e começou a escrever sobre aquilo que ele pensava, e foi formando, né, discípulos, e aí deu no que deu, tá? Então, nós fomos escolhidos por Deus, mas com a iniciativa de Deus e a nossa participação. Por isso que nós cremos na apostasia. É possível perder a salvação. É possível perder a salvação. Calvino diz que não. O salvo está salvo para sempre. O salvo não perde a salvação. Nós cremos que a pessoa pode receber a graça, receber a salvação, ter os seus pecados perdoados, ser templo do Espírito Santo, se transformar até num pregador do Evangelho, em alguém que se torna relevante na obra, mas com o tempo muda, se afasta, e depois, como um apóstata, se transforma até em alguém que persegue a igreja, que joga lama na igreja, que ataca a igreja, né, que quer ver a igreja mal por causa da sua revolta, da sua apostasia. Nós cremos em apóstatas. Inclusive, nós estamos vivendo sob alerta, porque o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias haveriam um tempo de apostasia. Muita gente abandonaria a fé. Estamos vendo isso, sim ou não? Infelizmente. Estamos vendo pessoas que amavam a igreja, pessoas que defendiam a igreja, hoje estão do outro lado, estão a serviço de Satanás, fazendo tudo que podem contra a igreja. Tá bem? Então, Deus nos ajuda, Ele é o maior interessado na nossa salvação, na nossa santificação, que a gente se afaste do pecado, né? Mas a gente tem que participar, a gente tem que contribuir. Então está escrito, enchei-vos do Espírito Santo. Deus dá o ponto de partida. Nós estávamos mortos, Ele nos vivifica, Ele nos dá o seu Espírito, mas agora, conservar o Espírito Santo na nossa vida, e mais do que isso, ir nos enchendo dele, é missão. Então, eu sou responsável pela distância que eu estou de Deus. Eu sou responsável pelo nível espiritual que eu estou. Se eu estou na reserva, se eu estou no meio tanque, se eu estou no 3/4, se o tanque está cheio, eu sou eu sou responsável por esse nível de comunhão com Deus. Então a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Olha a iniciativa humana. Como é que não tem iniciativa humana? Como é que é tudo Deus? Vocês estão entendendo? Então, nesse sentido, a doutrina calvinista contribui para que a gente, eu sou salvo mesmo, e o fulano é perdido mesmo, certo? Então, nós divergimos nessa parte. Eu já vou falar agora, porque vai que o tempo continue andando como está e eu continue parado só num ponto como eu estou, que aí vai dar uma zebra ali no final, certo? Eu já vou falar agora da ilustração do avião. Ela me ajuda muito, pode te ajudar também, certo? A salvação é como um avião, tá? Deus mandou um avião para a terra e convidou as pessoas para entrar nele, dizendo, destino desse avião, última parada, céu, certo? E as pessoas são convidadas para entrar nesse avião. Quem entrar e não sair mais, vai chegar ao destino final. Qual é o destino final? Céu.
pátria celestial, Jerusalém celestial, mansões celestiais, como você quiser chamar, eternidade, vida eterna. Agora, esse avião vai fazer umas conexões, ele vai decolar, vai fazer umas conexões, vai parar. Eu saio numa conexão e não volto mais. Eu vou chegar ao destino? Não. Só tem um avião, não tem outro. Se pegar os outros, eles não vão chegar no destino final. Vai ser até bom, a viagem pode ser boa e tal, tranquila, mas não chega no destino final. Adianta? Então, minha função, a iniciativa de Deus foi fazer o avião. Perfeitamente. A minha participação é entrar no avião ou não. Eu dizer, não quero. Eu quero entrar nesse avião aqui. Esse da salvação, esse que leva para o céu, não quero entrar. Eu quero entrar nesse aqui que leva para a reencarnação, que leva para... terminou no túmulo, acabou, então vou curtir minha vida, porque morreu, acabou, né? Ou então, eu vou entrar nesse aqui, porque esse aqui incentiva que se eu fizer boas obras, eu vou ser bonzinho e vai terminar num lugarzinho chamado, na pior das hipóteses, vai dar um purgatório. Eu vou pegar esse avião do purgatório. O ser humano é livre para escolher. Agora Deus diz, tem um avião chamado salvação que vai terminar no céu. Aí eu entro no avião e ele dá uma conexão, baixa, aterriza de novo, dá uma conexão. Senhores passageiros, ficaremos aqui parados neste aeroporto, 45 minutos. Se vocês quiserem dar uma saída, esticar as pernas, fazer um lanche, beleza, vai lá. Daqui um pouquinho o avião parte de novo para o seu destino inicial. E aí eu desci, me encantei. Olha que lugar mais lindo. Eu não quero mais saber de voltar para o avião, vou ficar aqui nesse lugar lindo. Quem já leu o livro Peregrino? Se você não leu, pelo amor de Deus, não morra sem ler o livro Peregrino. Tá? Porque eu estou falando aqui do avião para vocês, eu estou me lembrando do livro, da história de John Bunyan. Estou me lembrando aqui, certo? Dos momentos de haver um interesse em que eu não volte para o avião, que eu me interta com os encantos das conexões. Certo? Então, a melhor decisão é, eu vou ficar aqui só com o lanchinho do avião mesmo, não vou nem descer para não ser tentado. Eu vou ficar aqui dentro do avião, nem que eu passe um aperto aqui, mas eu vou ficar, certo? Então, a ideia é essa. Se eu estou em Cristo, se eu estou dentro do avião que vai para o céu, aí eu posso cantar como Paulo cantou. Quem nos separará do amor de Deus? Nada, é Deus quem nos justifica. Quem será contra nós? Nós estamos dentro do avião feito por Deus que termina no céu. Agora, vai ter turbulência. Vai ter umas horas que parece que o avião vai, Uma vez eu voei, não faz muito tempo, voei num Varig antigo. Quando eu olhei para o avião, deu uma desanimada. Esse avião tem pelo menos uns 40 anos de fabricação. E não deu outra. Deu uma turbulência, eu estava na janela e as asinhas começaram a fazer isso aqui, Se isso aqui vai se despedaçar. É hoje, Jesus. Aleluia. Dá uma turbulência, parece que o negócio vai, Mas que a gente, conhecendo Deus, pode ficar tranquilo. O avião pode dar até uma piroleta, o avião pode até parecer que vai cair, mas no final ele vai terminar no... Então descansa, meu irmão. Descansa, fica em Cristo. Permanece em Cristo, custe o que custar, aconteça o que acontecer, não deixe Jesus, não deixe Jesus. Eu já fiz esse tipo de oração, Senhor, nem que eu chegue de 4, de arrasto, tudo arrebentado, eu nunca vou te largar. Então, é nisso que se baseia a nossa fé, irmãos. Vamos para o ponto 2. A predestinação para os filhos de adoção. Tá?
Falar em predestinação, a gente tem que lembrar de Israel. Antes de Êxodo 12, existia Israel? Antes de Gênesis 12, existia Israel? Só na mente de Deus. Só na mente de Deus. Só na eternidade havia Israel. Mas na terra não havia Israel. Esse povo não existia. O que Deus faz? Escolhe um ser humano, certo? Um ser humano, por soberania dele. Poderia ter sido outro, mas ele quis escolher Abrão. E faz uma promessa: Abrão, de ti farei uma grande nação. Que nação é essa? Israel. Que participação Abraão teve nesse negócio? Inicialmente, zero. Deus escolhe Abraão. Depois Abraão tem que cooperar com a escolha. Porque Deus disse assim: Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ah, beleza, Senhor, onde é que é? Vai, sai, vai. Não começa a fazer pergunta. Aí eu sempre gosto de dizer isso, né? Porque eu sou casado, tenho uma esposa. Eu imagino Abrão chegando para Sarai, né? Dizendo: mulher, arruma as coisas que nós vamos mudar. Qual é a primeira pergunta que uma mulher faz? Para onde? Aí ele tem que dizer: sei não. Deus me apareceu e me mandou sair. E ele vai mostrar no caminho. E diz a Bíblia: sendo Abraão chamado olha a participação humana. Quem começou? Quem participou? O homem. Então veja que na escolha de Israel, na predestinação de Israel, houve um processo. Iniciativa de Deus, cooperação de Abraão. Ok? Abraão foi testado, provado, como graças a Deus eu e você nunca vamos ser. Certo? Não é para menos que ele é chamado de o pai da fé. Não é para menos que ele é chamado amigo de Deus. Deus disse assim um dia: eu vou fazer alguma coisa na terra sem falar com meu amigo Abraão? Olha aqui. Né? Então, houve uma interação. Vontade divina, iniciativa divina, participação humana. Eleição de Israel. É o povo escolhido. Você duvida que Israel é o povo escolhido? Não dá, né? Não dá. Agora, por que Deus escolhe? Romanos 9, vamos lá, porque eu prometi ler. Eu posso deixar de fazer outros comentários, mas não posso deixar de ler. Romanos capítulo de número 9, que vai nos ajudar bastante esse texto. Como a hora já está avançada, eu achei que eu já tinha lido a esse horário. Deixa eu começar lendo no 6. Romanos 9, 6. Romanos 9, 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e ela terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu, concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, olha que importante isso. Não tendo eles ainda nascido, nem ter feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Quem é que chama? Quem é que elege? Quem é que predetermina? Deus. Foi-lhe dito a ela:
o maior servirá ao menor. Houve uma inversão aqui. O que era o normal? O menor serviu o maior. O que Deus está dizendo antes deles nascer? Que o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó, aborreci Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, Paulo é categórico. É um não veemente no original. Tá? Que no português saiu de maneira nenhuma. Porque diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Pois diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura pode a coisa formada, porventura a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para que da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E aí segue o texto, não tenho mais tempo para ler. E por que eu fiz questão de ler esse texto? Porque Deus é soberano. Quem é que está na condição de decidir alguma coisa? É Deus ou é o perdido pecador? Quem está morto? Quem está condenado? Quem é que decide alguma coisa? É Deus. Certo? Então ele decide dar uma oportunidade. Todos estávamos condenados, mas ele decide dar uma oportunidade. Quem agarrar a oportunidade vai se salvar. Quem não agarrar vai continuar condenado. Deus decidiu que fosse assim. Antes que você me pergunte: pastor, por que Deus não salva todo mundo? Se Ele ama, se Ele tem poder para isso, se Ele deseja isso, por que Deus não salva todo mundo? Porque Ele não quis. Porque Ele é soberano. Ele quis dar ao ser humano a possibilidade de participar dessa decisão. Então o que Ele fez? Fez o Jardim do Éden, maravilhoso. 99,99% das coisas do jardim eram boas. E tinha uma coisinha lá que era ruim. Deus disse: não pega aquela coisa ruim. O que era bom no Jardim do Éden? Praticamente tudo. Tinha uma coisinha que daria zebra. O que o ser humano fez? Você sabe, né? Aí, Deus é ruim? Deus é injusto? Ok? Então, meus irmãos, predestinar não significa que Deus faz: esse é perdido, esse é salvo, esse aqui vai se lascar, esse aqui eu vou salvar, esse aqui vai para o lago de fogo, esse aqui eu vou levar para o paraíso. Não é assim. Significa que Deus, de antemão, sabe tudo. Então Deus sabe daqui a 1 milhão de anos o que vai acontecer? Sim. Ele sabe quem que vai se salvar e quem vai se perder? Sim. É Ele que determina isso? Eu tinha programado
para o Eduardo não se salvar, e não é que o homem está na igreja, eu vou ter que dar uma empurrada nele para o buraco, senão ele vai ferir o meu propósito. Ele me quer, mas eu não quero ele. Então, em algum lugar, numa curva aí, eu vou pegar ele e vou empurrar ele para um buracão lá, que ele nunca mais sai. Você consegue conceber isso? Não, né? Então, preguem a todos. Quem quiser, eu não vou desprezar um coração humilhado, um coração quebrantado, alguém que pede socorro, alguém que pede ajuda. Eu não vou desprezar, não vou desprezar. Clamou, pediu misericórdia, clamou por socorro, eu vou dizer: eis-me aqui, meu filho. E vai abraçar. Agora, se eu ficar cheio de, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Jesus, do Jesus dos crentes, o que Deus vai fazer? Tá bom, show de bola. A gente se encontra lá no dia do juízo. E nesse caso, para ouvir só que está, a pessoa vai ajoelhar, vai confessar e vai partir para o buraco. Por quê? Porque Deus é injusto? Não. Porque a pessoa não quis. Difícil de entender, sim ou não? Eu esperava um não mais forte. Mas eu entendo vocês, certo? Eu entendo vocês. Então, nós recebemos um convite, aceitamos o convite. Nesse convite tem uma passagem rumo ao céu, com destino definido. Se eu manter esse convite, entrar dentro do avião e não sair mais dele, aconteça o que acontecer, eu vou terminar no céu. Porque eu estou predestinado para isso. Agora, se eu decidir sair do avião, você foi. A minha pré não vai ter validade. Certo? Eu não vou chegar lá. Que processo é esse? No nosso caso, que estamos na nova aliança, nós não somos mais Israel. O que nós não somos? Israel. Nós não somos. A promessa de Israel, a chamada de Israel, a eleição de Israel, a predestinação de Israel é uma. Na nova aliança nós somos igreja. Israel, Israel, igreja, igreja. Nós não somos o Israel de Deus. Israel nós somos igreja, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Que nós não somos oliveira verdadeira, em essência. Nós somos enxertados. O que nós somos em essência? Zambujeiro bravo. Ok? O que Deus fez? Deus, de antemão, decidiu que um dia ia fazer um enxerto. E aqui eu me lembro do meu pastor, eu já falei isso para vocês, que o dia do enxerto foi na cruz, quando aquele soldado furou Jesus do lado, ali ele enxertou a gente. O que é um enxerto? Faz um talhozinho, né, na árvore e amarra ali a outra que você quer enxertar, né, para que uma entre na outra, se funda na outra. Isso é enxerto. Então nós fomos enxertados ali naquele buraquinho ali e amarrados com cordas de amor, e ali nós viramos igreja. Mas nós somos enxertados. É enxerto. Oliveira verdadeira, Israel. Nós somos enxertados. Então eu não tenho tempo para ler Romanos 11, leia em casa, tá? Quando Deus vai dizer, ó, se Deus não poupou os naturais, teme que Ele pode não poupar a ti também. Então Paulo escreve, considerai a bondade de Deus. Só bondade? Não, também há severidade. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, a oliveira verdadeira, Ele pode fazer igual ou pior com nós que somos zambujeiro brabo. Então nós somos
adotivos. Nós somos filhos adotivos. Temos os mesmos direitos? Temos. O filho adotado tem os mesmos direitos do filho biológico, se quisermos chamar assim. Tá? Mas somos filhos adotados. Nós não podemos esquecer disso. Por isso, quando a gente entende isso, a gente entende João 1,11. Não. João 1,11. Você está falando do 12, eu estou falando do 11. O 11 é bem pequenininho. Veio para o que era? Para quem que ele veio? Senão para as ovelhas perdidas da casa de... Ele veio para o que era? Mas os seus... Agora, quantos? Só os escolhidos ou todos? Todos quantos o receberem. Deus dá o poder de ser feito filho de Deus. Agora, quando a gente lê no tempo presente, parece que é plano B, mas Deus já sabia de antemão que um dia o povo que ele tinha escolhido ia rejeitar ele. E eu tenho que dar glória a Deus porque Israel rejeitou. Você não tem que dar glória a Deus? Graças a Deus que Israel rejeitou. Então é um privilégio ser filho de Deus agora. Mas eu sou filho de Deus adotado. Eu sei muito bem que isso. Eu estou falando para vocês e a minha mente aqui está girando. Por quê? Porque eu tenho um filho adotado. Certo? E eu entendo bem essas diferenças no dia a dia. Eu entendo. E eles também têm que entender esse processo. Então eu sei que é um filho adotado e eu sei que é um filho das minhas entranhas. Então eu entendo perfeitamente esse processo e eu não tenho nenhum problema, eu não tenho ciúmes de Israel, porque eles não são adotados e eu sou adotado. Não tem problema nenhum com isso. Nenhum. Eu sou filho adotado. Mas que importa se eu tenho os mesmos direitos? Importa o quê? Importa nada. Ok? Por isso que eu disse que não dá para lidar com emoções. Irmãos, eu tenho 5 minutos para o ponto 3. Se vira aí, pastor. A sublimidade do propósito divino na predestinação. A sublimidade do propósito divino. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente. Não. Pessoa alguma a condenação eterna e nem a salvação eterna. Não existe esse negócio de Deus, bom, esse aqui vai ser salvo, esse aqui vai ser perdido. Não, não existe isso. Não existe isso. A predestinação não existe para ensinar isso, certo? A nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Então tem que ainda aceitar o plano da salvação, ok? Então é uma obra de amor que eu posso aceitar ou rejeitar. Deus amou quem? Todos. Agora quem que vai ser salvo? Aquele que crê no seu unigênito Filho. Entenda isso. Ele amou não, ele ama todos. Mas só vai ser salvo quem crer no seu Filho. Tá bom? Então, quero passar aqui rapidamente e falar um pouquinho sobre essa história da igreja, onde nós temos pensadores, e que bom que temos pensadores. Então, o que dizia o Pelágio? O Pelágio dizia que só o homem decide se vai ser salvo ou não. Não tem nada de Deus, quem decide é o homem. Nós não cremos nisso. O homem não é o único agente de Deus. Se o homem quiser ser salvo, mas não tiver uma ação divina, nada feito. Há quem acredita em Pelágio, mas discorda dele
nessa área fundamental, ou seja, o homem é o responsável, o homem decide, e Deus vai entrando no processo mais tarde. Também não dá para acreditar nisso. O que crê Calvino? Calvino diz que só Deus, do começo ao fim. E o que o Armínio diz? O Armínio dizia, Deus começa, o homem participa. Importante. E os universalistas? O que os universalistas dizem? Que no fim vai terminar tudo em pizza. Deus não vai aguentar ver as pessoas lá no inferno, Ele vai lá pregar para eles e vai levar todo mundo para o céu e no fim vai terminar tudo bem. Irmãos, nós não somos pelagianos, nem semi-pelagianos, nem arminianos, nem calvinistas, nem universalistas. Nós somos bíblicos. Tá? Nós somos bíblicos, nós temos que ser bíblico. Por isso, em relação à sua salvação, não dependa de ninguém, dependa da Bíblia. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia, creia na Bíblia, pratique a Bíblia, e o que você não entender, vai para os pés do Senhor, que Ele vai te revelando, à medida que Ele vê a gente estudando. Porque não acontece por osmose, viu? Você colocar a Bíblia embaixo do travesseiro, deitar em cima e dizer, Deus, faz a... Como é que é aí, o Carlos? Me ajuda. Faz o que aí? Download ou upload? Me ajuda aí. Então faz o download aí, Senhor. Vou botar a Bíblia aqui embaixo do travesseiro, vou dormir e vou ficar orando. Senhor, manda revelação. Funciona assim? Só que não, irmãos. Bíblia fechada, não tem revelação. A revelação é para quem abre o livro, abre a Bíblia, estuda a Bíblia. Faz o que você está fazendo aqui essa manhã, né? Vem pensar, vem raciocinar, e daqui um pouco você pode dizer, não, pastor, só um pouquinho. Eu acho que o Calvino escreveu um negócio aqui, eu vou investigar. Vai, meu irmão, investiga, leia, confronta o que eles disseram com o que a Bíblia diz. E Deus não vai deixar você se atrapalhar se o teu interesse é examinar as Escrituras e nela crescer. Amém? Gente, o que eu podia falar é isso, o que o tempo nos permitiu, né? Falar foi isso. Então, que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé, quem está aqui no templo, e vamos nos preparar para orar. Logo depois da oração, mais um cântico, né? A conclusão é bem curtinha, tá? Se vocês quiserem ler junto comigo, no 3. 1, 2, 3. Cristo morreu por todos, e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Disse Jesus, odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós recebemos a salvação, irmãos, mas nós podemos perdê-la. É por isso que nós temos que todo dia orar, todo dia ler a Bíblia, todo dia nos humilhar aos pés do Senhor e dizer, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. Vamos fazer isso? Bondoso Pai, que manhã gloriosa. Como é bom estudar a tua palavra. Como é bom, Senhor, pensar nessas verdades eternas. Oh Deus, eu te agradeço, porque eu sei que tem gente dedicando dias, meses, anos, horas, para descobrir uma vacina que pode destruir uma enfermidade. Isso é importante, Pai, mas é passageiro. Ajuda-nos a passarmos dias, horas, meses, anos, estudando a Bíblia.
porque é nela que nós encontramos o remédio que nos cura da condenação, que nos cura da perdição e nos dá não só saúde espiritual, mas nos dá santificação, justificação, redenção e logo nos dará glorificação. Quando nós vamos deixar esse corpo contaminado pelo pecado e vamos receber um corpo glorioso. Pai, nós queremos estar contigo na eternidade. Por isso nos ajuda a ficar firmes, nos ajuda a ultrapassar as turbulências, nos ajuda a não desistir, não pedir para descer numa conexão, mas ficar firme dentro do avião da salvação, porque o destino é glorioso. Pai, eu termino a minha oração citando as palavras do apóstolo Paulo. Eu sei e estou certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Oh Deus, o céu é melhor e nós vamos morar no céu por causa do que Jesus fez por nós. Nós vamos valorizar a nossa salvação cada vez mais e nós vamos morar no céu. Quem crê diz amém. Aleluia, aleluia. Fomos eleitos, estamos predestinados e em Cristo chegaremos ao céu. Obrigado, Pai. Vamos cantar para encerrar nossa escola. Aleluia, cantando com alegria. Graças a Deus. Louve ao Senhor na sua casa, aqui no templo. Louvemos ao Senhor. É bom louvar o Senhor. Aleluia, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. A tua palavra é viva, é poderosa. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, cante ao Senhor. E a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta. Pelo teu amor nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Aleluia! Adore o Senhor. Adore! Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Senhor,
Senhor, tua presença me sustenta. Amém. Graças a Deus. 19 horas, hein? 19 horas, um grande culto. Esteja com a gente, vai ser uma glória. Convide seus amigos, parentes. Eu vou trazer uma mensagem evangelística. Eu vou falar sobre salvação. Eu vou ampliar algumas coisas que eu falei aqui de manhã. Obrigado aos irmãos de Vacaria, Palmeira das Missões, Porto Alegre, Sananduva, Novo Hamburgo, Muitos Capões, Sarandi, Jaquirana, Canoas, Caxias do Sul e tantos quantos outros estiveram ligados com a gente. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Se você quiser dizer paz do Senhor para quem está perto de você, diga. Se não, diga, não saia do avião.